Abra sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 1. Como o pastor Rodrigo disse, esse fim de semana nós estivemos ali em Aragarças, na igreja do pastor Pablo. E, irmãos, pensa num fim de semana poderoso, abençoado, muito forte. Nós fomos fazer um congresso de missões. E foi extraordinário, irmãos. Eu estou voltando assim renovado, sabe? E tem muito irmão que fala que vai nesses congressos. Eu estou anotando o nome tudinho, viu? Porque até hoje não foi. Viu? Tem uma galerinha aí que fala, não, pastor, eu vou com você. Então tá bom, vamos embora, mas nunca foi. Estou anotando o nome, depois vou cobrar, tá? Então, irmãos, eu estou trazendo assim um abraço do pastor Pablo para a igreja. E em agosto o pastor Pablo estará aqui conosco, vai estar ministrando. O pastor Pablo é um homem de Deus. Tem sido, irmãos, assim, profundamente usado pelo Espírito Santo ali naquela cidade, Aragarças. E além de homem de Deus, de um pastor sério, ele é psiquiatra crente, pastor ainda. E isso é uma bênção. Ele, assim, tem sido muito usado na vida de muitas pessoas. Então, ele vai estar conosco aqui em agosto. Vocês vão gostar de conhecer o pastor Pablo. Pessoa muito simples, muito amável, transborda amor, é uma coisa impressionante. Daniel capítulo 6, versículo 1. Vamos ler essa história aqui e nós vamos meditar em cima disso aqui. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel por inveja em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Versículo 5. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Versículo 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei assinou o decreto. Esse decreto dizia que por um período de 30 dias ninguém poderia orar e pedir coisa alguma a nenhum outro Deus que não fosse o rei Dario. Esse era o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e buscando a ajuda do Senhor. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Vamos para o versículo 13. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Versículo 15. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com
e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguia dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, versículo 26, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Amém, igreja? Vocês entenderam a história? Vocês entenderam a história? Diga amém. Fecha seus olhos, então. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa falar de maneira profunda e clara ao nosso coração. Que essa palavra seja revelada no mais profundo do nosso ser e possa trazer consolo nessa noite, possa trazer confronto, possa trazer paz, possa trazer fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Todo cristão, todo crente, um dia vai passar por crises. Você, pelo fato de servir a Deus, não está isento de momentos difíceis na sua vida. Pelo fato de você ter a sua família na igreja, pelo fato de você ser um homem e uma mulher de oração, você não está isento de passar por momentos de dificuldade na sua vida. O problema é que nós, irmãos, muitas vezes, diante de crises que nos invadem, seja por causa de uma circunstância que nós estamos vivendo, ou seja, uma crise de alma mesmo, uma crise de identidade, crise existencial, essas coisas que parece que a alma da gente é especialista em mostrar algumas vezes. O problema é que diante disso, nós nos curvamos muitas vezes. E nós, muitas vezes, irmãos, nos deixamos ser governado por essas crises. E às vezes, irmãos, as crises, elas vão se arrastando ao longo de dias, ao longo de meses, talvez até ao longo de anos na nossa vida. Nós não conseguimos vencer essas crises, porque não sabemos de algumas coisas e não praticamos algumas coisas. E o pior de tudo é que quando você é governado por uma crise interior, seja ela de qualquer origem, essa crise vai afastar você do propósito de Deus para a sua vida. Esse fim de semana, na ministração que nós fizemos ali em Aragarças, nós demos 2 exemplos de pessoas que quase se afastaram do propósito de Deus, ou se afastaram por um tempo, por causa de crises. O primeiro foi Jonas. Todos conhecem a história de Jonas, quando Deus manda que Jonas vá a Nínive pregar contra aquela cidade. Jonas era um profeta.
E Jonas pega o barco, Jonas pega o navio para o lado errado. Ele vai para o lado oposto, ele vai para Tarsis. E os irmãos sabem o que acontece na história. E quando você lê todo o livro de Jonas, tem ali 4 ou 5 capítulos, se não me engano, você entende por que Jonas estava fugindo do Senhor. Jonas estava fugindo porque estava motivado por uma crise. E a crise dele era: se ele pregasse naquela cidade, o povo se arrependeria. E ele não queria que o povo se arrependesse. Jonas queria que o povo morresse. É interessante, irmãos, a gente acha isso absurdo. Mas isso tem muito a ver comigo e com você. E é interessante ali o momento onde Jonas, ele pede para morrer. Ele ora a Deus e fala: Senhor, eu estou furioso até a morte. Eu quero que agora o Senhor me manda a morte. Me mata, Deus, porque para mim é melhor morrer do que viver. É uma coisa interessante, irmãos. E Deus trata com Jonas ali, é uma história linda. A segunda pessoa é Elias, que nós falamos também esse fim de semana. Elias, quando é ameaçado por Jezabel, porque ele tinha derrotado 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, Jezabel ameaça ele de morte. Jezabel manda um recado para ele dizendo assim: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa mesma hora, eu não fizer com você o que você fez com eles. Elias desiste do ministério, irmãos. O texto diz que Elias, ele vai para Berseba, ele deixa o servo dele lá. Elias estava simplesmente desistindo de tudo. Ele entra pelo deserto. E ele para embaixo de uma árvore e ele começa a chorar e a orar a Deus pedindo a morte. Deus, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu quero que o Senhor me mate agora. Às vezes, irmãos, a gente ouve isso e acha engraçado. Mas eu quero dizer para você que tem crises na sua vida durante as quais você tem pedido para morrer. E eu não estou falando de espírito de suicídio. Eu não estou falando de uma morte literal. Eu não estou falando que você ora e diz assim: Deus, eu quero morrer, me leva agora. Eu não estou dizendo isso. Mas você muitas vezes pede para morrer quando decide abandonar a igreja. Você muitas vezes pede para morrer quando decide abandonar o seu ministério. Você pede muitas vezes para morrer quando você diz: eu nunca mais entro numa igreja, porque a igreja só tem coisas que ferem a gente. Você está pedindo para morrer. Você está pedindo para morrer, querido. Porque brasa fora do fogo esfria. Repete isso comigo: a brasa fora do fogo esfria. Tem muitas coisas, irmãos, que motivam crises em nós. Tem pessoas que entram em crise porque elas foram ofendidas por alguém. Tem pessoas que entram em crise porque elas não foram cumprimentadas por alguém. Tem pessoas, irmãos, que entram em crise porque ela acha que não recebe a merecida atenção. Tem pessoas que entram em crise porque durante um momento difícil da sua vida, talvez ali um momento financeiro difícil, ela acha que Deus não está dando ouvidos ao clamor dela para mudar situações. Tem pessoas que entram em crise porque tem situações familiares na vida dela que não se resolve há anos. E ela acha que Deus não está respondendo ela. Tem pessoas que entram em crise, irmãos, por causa da profissão. Tem pessoas que entram em crise porque não conseguiram realizar alguns sonhos. Tem pessoas que entram em crise porque o casamento está abalado. Eu não sei, querido, qual é a origem da crise que você possa estar vivendo. Eu só quero dizer uma coisa: Deus pode mudar qualquer circunstância na sua vida. Ele tem o controle da sua vida e o desejo dele é levar você a não ser mais governado por qualquer situação ruim na sua vida. Uma das coisas, irmãos, que nós às vezes achamos durante momentos difíceis, que aquelas crises explodem dentro de nós, é que nós não deveríamos estar passando essa situação, porque afinal de contas eu estou firme na igreja.
A gente acha que nós não deveríamos sofrer algumas coisas na vida, porque nós temos orado com a nossa família. Nós temos participado da reunião de oração, nós temos participado de campanha, nós estamos firmes na igreja e muitas vezes nós achamos que por causa disso, eu não deveria estar passando por nada de nenhuma crise, de nenhum problema, de nenhuma situação difícil. Quando você vê essa história de Daniel, aqui que nós lemos, Daniel, irmãos, era um homem de Deus. Um dos maiores profetas que tem na Bíblia. Uma das primeiras pessoas a receber revelações profundas sobre a volta de Jesus. Você falou assim, opa, tem alguma coisa errada, porque Daniel viveu no Velho Testamento. Sim, ele viveu no Velho Testamento. Daniel, ele não conheceu Jesus, ele não viveu na época de Paulo, mas ele viu a volta de Jesus. Daniel viu o céu se abrindo, Daniel viu o juiz do trono branco, Daniel recebeu uma série de revelações. Daniel era um homem de Deus. E nessa situação, irmãos, ele foi vítima de uma armação que foi feita por causa de inveja. Pela história aqui, você consegue entender direitinho o que aconteceu. Tentaram armar para cima dele. E a armação, irmãos, foi um negócio assim tão bem feito. Irmãos, presta atenção. Tem certas armações que vêm da parte do maligno na nossa vida. Para a nossa vida. Tem certas artimanhas que elas são elaboradas por Satanás. E ela tem um objetivo exclusivo na sua vida. Tirar você do caminho da salvação. Fazer você desistir da igreja. Fazer você desistir de Jesus. Fazer você desistir de ministérios, fazer você ficar no banco e não fazer nada, ser apenas um mero espectador da obra de Deus. E essas artimanhas, elas são armadas, irmãos. Tem muitas coisas que Satanás, ele usa pessoas para tirar você e fazer você fugir do propósito que Deus tem na sua vida. Você já parou para pensar que talvez você tenha se curvado diante dessas artimanhas de Satanás? Pastor, está amarrado em nome de Jesus. Eu quero dizer, não quero dizer que você está se curvando diante de Satanás. Eu estou querendo dizer que às vezes você está se curvando diante de situações que você poderia perfeitamente vencer. Você está se deixando ser governado por circunstâncias difíceis e que você poderia vencer. Diga assim, amém. Vocês estão me entendendo, irmãos? Daniel não tinha nenhum motivo para ser lançado na cova dos leões. E o decreto que o rei editou, o decreto que o rei promulgou, ele dizia que no período de 30 dias ninguém poderia orar, ninguém poderia buscar a nenhum outro Deus que não fosse o rei. Eles estavam colocando o rei como uma autoridade divina. E se quisesse pedir alguma coisa, tinha que ser para ele. Eles sabiam que Daniel não ia conseguir fazer isso. Talvez, irmãos, algo que pudesse tirar completamente a paz. Talvez algo que pudesse tirar completamente o sossego. Sabe, irmãos, quando vem aquela situação assim, e que parece que rouba e tira a sua paz. E você cai num estado de preocupação. O preço, por não cumprir o decreto do rei, era a morte na cova dos leões. Uma morte horrorosa. Pensa uma pessoa sendo atirada numa cova cheia de leões famintos e que vão despedaçá-lo antes que ele chegue ao chão. A primeira lição, irmãos, que nós vamos aprender essa noite. Veja comigo o versículo 10 do capítulo 6. Olha aí para a sua Bíblia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus.
Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Olha para mim, irmãos. Daniel estava tão preocupado com o que o rei havia promulgado, com a nova lei que estava em vigor, que o que ele foi fazer? Ele foi fazer o que ele sempre fazia. 3 vezes por dia, ele subia para o seu quarto, abria janelas, se ajoelhava. E é interessante que o texto diz que ele agradecia a Deus. O texto diz que ele agradecia a Deus. Meu irmão, um dos segredos para você vencer as crises dentro de você, primeiro, é saber que Deus está no controle de todas as coisas e nada vai separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus, e no amor de Deus você pode descansar. Eu já vi, irmãos, pessoas tão ansiosas e tão preocupadas com situações sobre as quais ela não tem nenhum controle, que, irmãos, sinceramente, faz dó. Faz dó ver, irmãos, a ansiedade. Faz dó, irmãos, ver a preocupação. E a pessoa, irmãos, ela começa a pensar lá na frente, não, mas se acontecer isso, vão me fazer isso. Se me fizerem isso, vai acontecer aquilo outro. Se acontecer aquilo outro, vai fechar desse jeito. De repente só falta ela falar, aí o mundo acabou. Preocupação. Ansiedade. E sabe o que isso mostra, irmãos? Sabe o que isso mostra? Falta de confiança em Deus. Falta de confiar que Deus é fiel e é maior do que qualquer situação na minha vida. Falta, irmãos, de confiar no amor, na graça e na misericórdia de Deus e na soberania de Deus sobre toda e qualquer circunstância. E muitas vezes, ao invés de continuar a vida de oração, muitas vezes, ao invés de continuar a busca, ele para. Por quê? Porque eu não consigo buscar a Deus dessa forma. Também tomado por tanta ansiedade, realmente é difícil buscar a Deus desse jeito. Querido, olha o que Pedro escreveu. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma coisa, irmãos, interessante nesses congressos que eu faço, às vezes alguma viagem, eu fiz o propósito de sempre levar a minha família, minha esposa e meus filhos. E é uma grande bênção. E normalmente na volta, na ida, até que não, porque a gente está um pouco tenso, porque para arrumar as coisas assim foi uma correria, tentando arrumar logo, porque são às vezes 4, 5 horas de viagem, senão nós vamos atrasar para o culto. Então todo mundo só descansa a hora que, descansa assim que eu digo fisicamente, né? A hora que chega, aí tudo bem. Mas na volta a gente sai domingo bem cedo. Então é uma viagem muito agradável, tranquila, o cansaço bate. E aí todo mundo dorme, menos o pastor que tem que dirigir por 5 horas. Aí eu coloco uma música de adoração, e aí eu vou. Aí, irmãos, na rodovia, quem viaja sabe disso. Você vê perigos, você vê carretas. Meu Deus, uma carreta dessa acertar esse Celtinha aqui, eu estou lá no céu com a família inteira. Você vê o quanto tem situações perigosas. Você vê que muitas vezes você tem que dirigir para você e para o outro que está vindo em sentido contrário. Você está na sua faixa certinho, de repente um cabeção me abre para fazer ultrapassagem num lugar onde é faixa contínua, é curva, e você que saia da frente. E eu saio da frente. Depois eu volto de novo. E eu olho para a galera, eles estão todos dormindo, tranquilo.
Aí de repente você anda mais alguns quilômetros, tem outro cabeção, que numa rodovia de 120 km por hora, ele está passeando a 50 km por hora no meio da pista. Quem dirige sabe, é o maior perigo. Porque, irmãos, uma vez nós estávamos voltando de Montes Belos, e era uma estrada estreita. Vocês sabem que rodovias estaduais, a estrada é estreita, não tem acostamento é pela metade. Era uma curva, uma descida, então a velocidade estava um pouco alta. Normal para a pista. No final da curva tinha o quê? Uma ponte. Você sabe que ponte não tem acostamento nenhum. No final da ponte tinha o quê? Um cara numa caminhonete, beijando a namorada, andando literalmente a 40 km por hora. Eu olhei para a galera dormindo. E eu dei meus pulos para poder não bater na traseira dele. E eu saí e meti a mão da buzina. E fiquei bravo. 2 quilômetros depois eu estava pedindo perdão para Jesus. Que tipo de pastor que eu sou, eu não podia fazer isso. E a galera dormindo. Quando eles acordam, falam, você viu o que aconteceu? Não, deixa eu dormir, fica quieto, eu dirijo aí, deixa eu dormir. Aí eu fico pensando, o que é confiança? Presta atenção nisso aqui, tem uma lição linda aqui, irmãos. O que é confiança? Confiança é você descansar enquanto o outro trabalha por você, livrando você de todos os perigos. Amado, tem perigos na sua vida que você nem imagina que passou. Tem situações na sua vida que você não imagina o quanto aquilo poderia custar até a sua vida, o seu casamento, o seu emprego, mas alguém estava conduzindo a situação por você e você pôde descansar. Você nem percebeu. Então eu quero dizer para você, não há motivo para você temer quando você vê o perigo cara a cara. Porque quem esteve conduzindo, continua ali conduzindo a situação. Não vai deixar que você sofra dano. Então, meu amado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele não dorme. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. A estrada, irmãos, está muito danificada daqui para lá. Muito buraco. E no momento que a galera estava acordada, é claro, né? Eu vou tirar dos buracos, né? E você tira de um buraco, mas vem a carreta. Então, às vezes, você tem que encarar o buraco, não tem jeito. Mas às vezes quando não vem, você faz umas manobras, né, mais rápidas, o carro balança de um lado para o outro, tudo normal. Aí o Lucas olha assim para mim e fala assim, papai, mas você é bom para desviar de buraco, hein? Aí eu falo, sou mesmo, meu filho, obrigado. Aí eu fico pensando, ele não sabe o tanto que é difícil. Amados, se você entregou a sua vida para Jesus, Ele está na direção da sua vida. Então, meu irmão, pare de temer quando situações difíceis batem na sua porta. Meu irmão, pare de ficar ansioso, porque quem conduziu até agora vai continuar conduzindo até o final. E ele diz assim, nada pode separar você do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios. O diabo não pode separar você do amor de Deus, meu amado. O diabo não pode tocar na sua vida, meu querido. Nada pode separar você do amor de Deus, nem altura, nem profundidade. Nada pode separar você do amor de Deus. Mesmo que você tenha que ser lançado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. É interessante, irmãos, que o texto ali, quando fala que depois que ele soube que o decreto tinha sido assinado, ele foi fazer o que sempre fazia. Orando a Deus 3 vezes por dia, agradecendo ao Senhor.
Aí o versículo é bem discreto, você tem que estar bem atento para poder perceber. Ele diz assim: quando aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando e buscando ajuda do seu Deus. Eu quero te falar duas coisas aqui. Primeiro, olha aqui para mim, irmãos. Daniel pedia a Deus para não ser lançado na cova dos leões. Daniel, porque o texto aqui diz, buscando a ajuda do seu Deus. Ora, pensa comigo, ele estava orando, já estava quebrando a lei. Daniel não era bobo. Se ele estava orando, já estava quebrando a lei, o que ele sabia? Se me pegarem, eu estou na cova dos leões. O texto diz, e ele buscava a ajuda do seu Deus. Irmãos, eu creio que Daniel dizia assim: Deus, não me deixe ir para a cova dos leões, porque eu não vou parar a minha oração. Diga glória a Deus. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi para a cova dos leões. Talvez aí é onde a crise surge novamente. Porque tem situações na sua vida aonde você clama e clama e clama e parece que acontece exatamente o oposto do que você estava pedindo. Tem situações na sua vida que você pede e implora para o Senhor, e exatamente aquilo que você temia, exatamente aquilo que você não queria, exatamente aquilo que você está pedindo em oração, acontece. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Se você pediu para não ser lançado na cova dos leões e mesmo assim foi, eu quero dizer que lá na cova dos leões Deus vai livrar você. Ser crente não é ser livrado da cova dos leões. Quem está anotando, anota essa daí. Ser crente não é ser livrado da cova dos leões. Ser crente é ser livre lá na cova dos leões. É lá dentro. Eu vou ser livre. É lá dentro, irmãos. Ali o mal não vai entrar na minha casa. Ali a praga não vai chegar na minha família. Ali eu vou ficar firme e sei que alguém está olhando por mim, cuidando de mim, conduzindo o caminho, está na direção, está na estrada. Pode ficar tranquilo. Pode dormir. Ele vai livrar você lá. Se Ele permitiu você entrar, querido, calma, Ele vai livrar você lá. Só que se Ele permitiu você entrar lá, ali, lá no fundo, aonde Ele vai livrar você, Ele vai te ensinar grandes lições, lições preciosas, que vão fazer você crescer e ganhar maturidade espiritual, maturidade em Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: se nós não tivéssemos provações na vida, nós seríamos eternamente crianças. Não estou falando de criança como uma coisa boa, estou falando de criança como algo imaturo, que sempre está na imaturidade, não consegue crescer. Irmãos, você, meu querido, que às vezes tem sido governado por crise, está afundado, está longe, sabe, uma dificuldade para voltar, não quer voltar, querido, olha para cima. Jesus quer que você vença isso, e Ele vai te dar graça para você vencer isso. E isso vai ser maturidade para a sua vida. Deus é suficiente para livrar você da boca dos leões, mesmo que você esteja lá na cova. Deus é suficientemente poderoso para fechar a boca dos leões que rugem ao seu redor. Ele é poderoso. Irmãos, quantas pessoas vivendo longe do caminho de Deus, porque não querem ser feridas. Mas elas não percebem que lá fora elas estão perdidas. Não quer ser ferido aqui na igreja.
Então eu vou sair, eu vou lá para fora e vou ficar bem seguro, longe da igreja, assim eu não vou ser ferido. Ô meu amado, presta atenção, aí aonde você está, não é que ninguém vai te ferir, você está caminhando para a morte. Uma vez eu ouvi uma ilustração, irmãos, muito interessante. Um pastor, eu ouvi uma palavra, um pastor contou isso, eu achei incrível. E ele dizendo assim, das situações na igreja que tiram pessoas, que ferem, entendeu? Que frustram, pessoas são frustradas. E aí, nessa ilustração, ele dizia assim, que ele passou por isso e ele decidiu sair da igreja. Era um pastor, ele decidiu sair da igreja. Até que no momento de oração, o Espírito Santo começou a falar com ele. Falar sobre quem? Falar sobre o quê? Sobre a Arca de Noé. Eu achei interessante, mas o que a Arca de Noé tem a ver com a igreja? E nessa ilustração ele contou o seguinte, que a igreja era como a Arca de Noé. Você pode imaginar o tanto que era fedido dentro da arca? Você já parou para pensar isso? Porque Deus separa um casal de cada espécie para colocar na arca. Essa arca fica vagando por meses. Agora, os animais precisavam de comer. E os animais defecavam, sim ou não? Você pode imaginar o mau cheiro? Porque os dejetos pode-se tirar. Tira, joga no mar, não tem problema. Mas e a urina? Não tem jeito. Ah, então eu não vou ficar dentro dessa arca fedorenta, não. Tá bom, bonitinho, você vai para onde? Vai para o mar, porque lá fora é só água. Aí ele olha para Jesus e ele ora na oração, né? Ele fala assim para Jesus, não, então eu quero ficar dentro da arca fedorenta. Por quê? Porque lá fora é só água. O seu lugar não é lá fora, meu amado. O seu lugar é aqui dentro. Só que eu te digo o seguinte, aqui dentro não é a arca. Apesar de exalar alguns mau cheiros de vez em quando, mas aqui a evidência é o doce perfume do Senhor Jesus Cristo. Pastor, está falando de uma igreja sem defeito? Eu não. Irmãos, essa igreja aqui, Ministério Ouvir e Crer em Mineiros, ela sempre vai ter defeito. Enquanto eu for pastor aqui, ela vai ter defeito. Porque eu sou membro aqui, eu sou imperfeito, entendeu? Eu quero dizer que ela sempre vai ter defeito enquanto você estiver aqui também, meu amado. Bela coisa um pastor falar num culto domingo à noite, né? Mas a igreja, querida, é lugar de pessoas que estão buscando a salvação. Estão buscando transformação no seu caráter. E eu, querido, não saio daqui, eu fico aqui até o final, porque lá fora é só água. Eu prefiro ficar aqui, porque aqui, meu amado, nós estamos indo para o céu. Em Jesus nós estamos caminhando para a salvação. Eu não vou entregar minha vida para o mundo, para ser destruído para o mundo. O que você prefere? Criar os seus filhos aqui na igreja? Na salinha? Que às vezes é quente, que quando chove faz tanto barulho que não dá para as professoras, entendeu? Ministrar direito, que é muito barulho. E aqui dentro é um pouco quente, porque o pastor manda diminuir o climatizador. Então é muito quente. O que você prefere? Você prefere continuar aqui? Ou você prefere ir lá para fora? E receber de bandeja tudo o que o diabo tem oferecido para as famílias que estão no mundo. Quantas famílias sendo destruídas, irmãos, quantos jovens completamente perdidos. Em quem você vai colocar confiança? Você vai colocar confiança no Lula? Na Dilma? Ou no Aécio que vai ganhar a próxima? Você vai colocar a confiança em algum líder político? Vai! Porque o nosso programa partidário é você vai mudar de vida. Irmãos, é a mesma coisa todos os anos. Quem muda a vida é Jesus. Porque com Jesus, com bom governo ou mau governo, irmãos, com Jesus nós temos vida em abundância. Então pode olhar para os leões que estão de olho em você e falar assim, não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Aí você vai perceber que o leão, ao invés de rugir, está fazendo assim, Mas
Porque tem alguém travando a boca dele. Você não vai abrir a boca não, bicho. Você não vai tragar ele não. Ele é de Jesus. Terminando, irmãos. O texto diz que o rei vai no outro dia de manhã, chama por Daniel. E Daniel responde: eu estou aqui, rei. Vive para sempre, rei. Vive tanto o senhor quiser. Eu estou aqui porque eu também estou vivo. Resumindo a história. Os homens que tinham acusado Daniel são lançados dentro da cova dos leões. O texto diz que antes que eles chegassem ao fundo, os leões despedaçaram todos os seus ossos. Quem estava aqui no domingo passado, ouviu a nossa pregação, quando nós dizemos: e vocês vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem uma aliança e um compromisso com quem serve a Ele. Por isso eles foram despedaçados. Deus não tem compromisso com o ímpio. O compromisso que Deus tem com o ímpio já foi feito em Jesus, quando Jesus veio e morreu pelos pecados de toda a humanidade. Mas a aliança dele agora é com quem crê no nome do Filho de Deus e o recebe como Senhor e Salvador. Você está nessa condição, recebeu a Jesus, então Ele tem compromisso com você e vai te guardar até o fim. Fica de pé em nome de Jesus.